Fala meus queridos, o Ellen da Coolmax novamente. Eu estou trazendo mais um vídeo novo aí para vocês. Para aqueles que já fazem parte do programa de afiliados do canal, meu muito obrigado. Se você não faz parte ainda, em algum lugar aqui vai ter o link para que você possa lá e conhecer. Tem muita coisa bacana no programa de afiliados. E vamos para o próximo vídeo. Fala meus queridos, o Ellen da Coolmax aqui novamente com vocês, né? E hoje eu tô trazendo um pouquinho aqui a respeito de motores BLDC. Eu tô desmontando um motor, não são todos que são desmontáveis, né? Existe alguns que dá pra gente desmontar e fazer reparo. Esse que eu tô trabalhando é um motor da unidade condensadora da Fujitsu, tá? Eu tô com ele desmontado aqui já, então já removi as carenagens, já removi o que era metálico, né? E o que acontece? Esse motor meu ele tá com ruído de rolamento, então eu tô desmontando ele para fazer a troca dos rolamentos. Aqui tem a placa eletrônica. Aqui nós temos uma placa eletrônica. Esta placa aqui é quem transforma esse cara, muda ele de um motor comum para um motor BLDC. Podem ver um motor de 5 pontas, são 5 cabos. Aí como testar isso aqui, existem várias maneiras aí já explicado, não é isso que a gente vem trazer aqui. O que eu quero trazer aqui para vocês? A placa é soldada aí. Eu já fiz a dessolda, já dessoldei. Então, aqui eu consigo remover a placa eletrônica do motor, ó. Estamos com a placa totalmente solta. O que nós temos aqui, ó? Este cara aqui é o IPM, tá? Este cara aqui é o IPM. Ele é o responsável por ligar ou desligar o motor. É ele que manda a tensão, é ele que manda a potência para esse motor, né? Aqui atrás, bem pequenininho, ó, eu tenho o processador dessa placa. Esse carinha é o processador dessa placa. Alguns amigos, não eu, mas alguns amigos têm a condição de trocar esse IPM aqui se ele der problema, tá? Eu não mexo com eletrônica a este nível, então eu não trocaria um IPM desse, não tenho ferramental para trocar um IPM desse. Mas alguns amigos têm ferramental para trocar IPM. Já o processador, eu desconheço alguém que tenha condições aí de trocar esse carinha aqui. Por questões características de soldagem e tudo mais. Então ele é bem complicado de você fazer a troca. Não sei se vai focar. Acho que não. Mas vamos lá. Como que funciona aqui, né? Como que funciona? A placa da unidade condensadora manda entre 0 e 5 volts, onde 0 é desligado, 5 é velocidade máxima. O processador recebe isso, analisa, ele recebe, analisa, está chegando a 2 volts e meio. Então 2 volts e meio é metade da minha rotação. A minha rotação máxima é 800 RPM, então eu vou rodar a 400. Por que isso? Porque o sistema da condensadora, a placa da unidade condensadora, analisou todo o circuito e ela precisa de metade da ventilação, de que normalmente da ventilação máxima dela. O processador fala para o IPM, ó, despeja tal potência, despeja determinada potência nesse motor e vamos fazer esse motor rodar a 50% da rotação dele, tá? A placa, depois esse carinha aqui devolve lá para a unidade condensadora e fala, ó, estamos trabalhando a 50%, né? Muitas vezes a gente pega motores BLDC aí, que a unidade evaporadora fala, a rotação descontrolada do motor com rotação descontrolada.
Não é que o motor não está funcionando, é porque não está tendo essa resposta, né? Não existe essa resposta da placa do motor para a placa principal, falando, ó, estamos rodando naquela potência, naquela velocidade que você pediu, né? Então todo motor BLDC tem uma placa dentro dele, todo motor BLDC vai ter um sistema eletrônico dentro do motor. No caso deste aqui, há a possibilidade de eu desmontar, né, tirar essa placa. Alguns é totalmente blindado. Se vocês, eu vou mostrar aqui, ó, os pontos aqui de soldagem, vocês veem que já é no corpo do. Então não tem como eu chegar nas bobinas desse motor. Então se danificar a bobina, é perca, perdemos, né? No caso aqui, como eu quero só fazer uma troca de rolamento, eu tenho essa condição. Mas se fosse uma bobina queimada, já não teria essa condição mais. Então, trazendo aí uma curiosidade para vocês de como esse carinha funciona. Até uma próxima. Olha só, meus queridos, eu desmontei, né? Eu mostrei lá o motor desmontado, eu retirando a placa, e eu removi o rotor do estator. Este é o estator, tá? Você só vê o ferro magnético, você não vê as bobinas. Então isso aqui é o estator, esse é o motor por dentro, tá? Aqui o rotor, o que é muito interessante, este rotor é de ímã permanente, tá? Ele não é um rotor alimentado. Então, ó, rotorzinho de ímã permanente, tá? Outra coisa muito interessante, ó, mesmo ele sendo ímã permanente, ele não é uma peça só. À medida que eu vou tentando virar, ó, ele não vira suavemente, ele vai virando de soquinho, né? Ponto magnetizado, ponto não magnetizado, né? Então, o que acontece? A placa, quando vai alimentar o estator, alimenta ela com pulsos. Pulsos positivos, pulsos negativos. Quando dá o pulso positivo, o estator aqui, o rotor, eu não sei se ele é positivo ou negativo, mas dá um pulso, repele, dá outro pulso, atrai. Pulso, repele, pulso, atrai, pulso, repele, pulso, atrai. É o que dá a rotação. Removi aqui, né, os rolamentos, era um rolamento em cada lado aqui, né, um rolamentinho de cada lado. Eu removi os rolamentos já com o saca-rolamento, você tira eles, não é algo tão prensado assim, não é algo tão forte, então removi. Vou adquirir os rolamentos novos e vou montar. A hora que eu montar, eu trago aqui para vocês. Uma coisa muito interessante, se alguém for desmontar, né? Quando você tá com o estator aqui, olha só, o estator ele não cai, ele tá só encaixado aqui dentro, eu só coloco ele no lugar, tá? Mas ele não cai. Por que que ele não cai? Porque nós temos um núcleo, né, aqui de ímã permanente e temos o ferro magnético. Então o estator, ele aparenta ter um efeito mola aqui, ó, mas não é mola, é um ferro magnético junto com o ímã se atraindo. Então isso aqui é força eletromagnética, tá? Então você puxa que ele sai. Viram que saiu rolando um anelzinho? Aquilo ali é uma mola mesmo. Aquela mola impede que o rolamentinho bata lá no fundo da carcaça. Então não pode perder ela, né? Ela tem que ficar lá no lugar dela. Eu vou adquirir os rolamentos, vou fazer o processo de montagem, eu mostro o processo de montagem, né? Eu vou montar ele novamente e a gente põe esse carinha para funcionar e ver se deu certo. Vejam assim, vê se deu certo. Se deu certo ou se deu errado, vocês vão ver todo o processo, tá?
Nós estamos fazendo esse processo juntos aí. O rolamento no lugar, coloquei os dois rolamentinhos, eles foram praticamente com a mão, tá? Batidinha de leve, bem de leve mesmo, só para terminar de chegar. Uma coisa muito importante quando estamos voltando o rolamento ou quando estamos batendo o rolamento, prensando o rolamento para que ele vá no lugar, se o eixo estiver meio rígido, é o seguinte: nós forçamos ele pelo anel interno, tá? Sempre pela pista interna, nunca pela capa e nunca pela pista externa. Por quê? Se você forçar ele pela pista externa ou pela capa, você vai torcer, né? Você vai fazer com que a pista interna fique, pois é ela que está sofrendo restrição, e você força as esferas contra as pistas, e isso pode marcar a pista ou marcar a esfera, o que vai danificar o seu rolamento, vai diminuir a vida útil do seu rolamento, né? Agora, coloco lá no fundo o anelzinho, tá? Coloco o eixo no local, vou soldar a placa novamente e fechar esse motor. Eu vou voltar aí com o resultado. Soldada a placa, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos, né? 5 pontos soldados. A única maneira de tirar é removendo a placa. Então, nós removemos ela para poder tirar. Agora, processo de montagem, né? Vou colocar aqui. Esta peça vai aqui. Uma coisa muito importante, aqui tem uma proteção do IPM, então vamos colocar ela na posição correta. Temos também que passar o cabo já aqui no local dele, tá? Então, proteção do IPM no lugar. Vou fechar aqui. Precisa ser fechado até a posição que ele estava. Tá marcado até aqui a posição que ele estava. Então, com carinho, eu vou dar umas batidinhas. Rodando bem. Aqui, ó, tem uma peça que é para manter os cabos na posição, ó. Ela tem o fechamento aqui, ela vai prensar os cabos aqui, né? Então, vou colocar lá. Vou colocar a segunda metade. No lugar fechado. Viram como eu falei? Eu estou aprendendo aqui também, né, como fazer. Então, algumas coisas aí a gente pode ir e voltar. Este anel de vedação vai aqui.
o anelzinho de vedação, e aí esta vem aqui em cima para fechar tudo. Agora é só apertar aqui essas garrinhas, que é ela que mantém tudo fechado, e o motor está fechado, montado, pronto para teste.